Boa noite, vaza, paz do Senhor. Mais uma noite na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos continuar falando da palavra, para a sua meditação, para a minha meditação, e que o Senhor venha falar aos nossos corações. Amém? Era um filho Nilodebar, Mefibosete, a terra de esquecimento e dor. Ele era filho do rei, neto do rei Saul e filho de Jonatã. E aí, quando aquele povo, o rei e seus filhos foram mortos pelo exército filisteu, aí tinha um Ziba. E esse daí levou ele, que era bebê ainda, para essa terra de Lodebar, terra de esquecimento e dor. Mas essa terra traz para o mundo de hoje, que é a terra, que a gente passa o deserto, a gente passa o vale, a gente vai para a caverna, porque é necessário que o crente passe pelo deserto, pelo vale, para que ele venha ser aperfeiçoado na palavra do Senhor, que ele venha ter testemunho para contar, para quando ele for fazer a obra, para quando ele for pregoar a palavra do Senhor, ele ter testemunho e ele ter o que contar para edificar a vida das pessoas, para resgatar pessoas para o Senhor, para salvar, para libertar. Às vezes a gente hoje não entende o que Deus tem feito na nossa vida. A gente só vai entender lá na frente o que verdadeiramente o Senhor quer. O Senhor complica, depois Ele descomplica, depois Ele diz por que Ele descomplicou. Porque a gente não entende. Mas os processos do Senhor não é para a gente entender, é para a gente viver. A gente vive o processo para chegar no propósito que Deus tem na minha e na sua vida. E da mesma forma foi na vida de Mefibosete. Tinha um propósito na vida de Mefibosete, porque ele era descendente do rei Saul. Ele era bisneto, filho de Jonatã. E foi um dos herdeiros de Saul que ficou vivo. Foi ele e também a esposa de Davi, Mical, Mas ele passou o seu processo. Ele encontrou naquele lugar sombrio, naquele lugar que ele tinha que fazer tudo para sobreviver. Ele tinha que se virar porque ele não tinha renda, ele não tinha dinheiro, ele não tinha família. Mas ele não perdeu a fé. Ele continuou crendo que Deus ainda ia olhar para ele. Um dia Davi fez a promessa ao pai dele, Jonatã, que ele se considerava como irmão, que se ele partisse primeiro do que ele, que alguém que ficasse da família de Saul e da vida dele, ele ia cuidar. Então ele falou com esse Ziba, falou com a pessoa certa, foi quem tinha colocado ele lá nessa terra de Lodebar. Terra de esquecimento e dor. Mas essa terra fez ele mais forte. Essa terra fez ele crescer, fez ele entender que há um propósito na vida dele. E o Senhor mandou que esse Ziba fosse buscar ele na terra de Lodebar. E aí ele foi levado para o palácio. Davi honrou a sua palavra e fez o que ele prometeu ao seu pai. Botou Mefibosete para sentar na mesa do rei. Que a partir daquele momento, todos os dias, ele ia sentar com Davi à mesa. E ele ainda tinha seu filho, ele cuidou dele, ainda cuidou do seu filho, ainda deu quarto, deu tudo que ele necessitava para ele viver naquele lugar. Então, o propósito de Deus foi cumprido na vida de Mefibosete. Porque é necessário o deserto, é necessário a gente passar pelo vale,
para que a nossa vida seja aperfeiçoada na vontade do Senhor. Amém? Que Deus o abençoe e dê uma noite reparador para cada um de vocês, em nome de Jesus.